Olá, filhotes, eu sou a Wandinha, finalista dos Paranormais do SBT, e estou lançando, um curso maravilhoso na linha de Umbanda e passando também um pouco para vocês esse aprendizado tão simples que é a Umbanda. A Umbanda ela é amor, ela é caridade, e nesse curso ele explica um pouco, eu vou estar explicando um pouco sobre os tronos, sobre a simplicidade de cuidar de Oxóssi, de Omulu, de Nanã, com muita simplicidade. Esse curso também, eu vou estar ensinando muitos banhos de defesas, como você se preparar, como você se prevenir. Então, um pedacinho da Umbanda para vocês. E olha, aqueles filhotes, os 50 primeiros filhotes que chegarem primeiro, vai ter um desconto aí muito especial, tá bem? Conto com vocês. Axé, filhotes. Eu fico meio puto, na verdade, que tem um negócio que é uma ignorância, mas eu fico bravo, que é esse jogo de a gente precisa evoluir e a gente precisa aumentar nossas paradas e tudo mais. E a gente chega aqui e deleta o meu HD. Porra, filha da mãe, por que eu não fiquei com o HD? Eu evoluía mais rápido. Eu também não gosto desse processo de apagar temporariamente. Tipo assim, não é apagar, é deixar você sem acesso à senha da memória integral. Porque ela não desaparece. O nosso cérebro, que é novo, não consegue segurar a memória extracerebral anterior. E aí é tipo assim, o teu HD, o teu cérebro aqui não tem o acesso a ele, cara. Você só tem o acesso a esse plano aqui. Então, vamos dar um exemplo. Suponha um cara é um ladrão de carros. E ele adora só roubar carro vermelho de luxo, por exemplo. Ele toma uma pancada na cabeça no acidente e fica com amnésia, não sabe que era ladrão. Mas todas as vezes que passa um carro vermelho na frente, se eu pudesse, pegava. Veja, o fato de não ter a memória não tirou o caráter do que você tinha dentro e a tendência. Então a gente traz muita tendência de outra vida para cá, cara. Assim, que são pulsões nossos que aparecem, que a gente precisa trabalhar e não tem jeito. Quem criou esse processo do jeito que criou assim. Eu também não gosto, eu gostaria que fosse de outro jeito. Mas, cara, diante do inevitável não tem jeito. Você já tá, assim, e nesse bolo você vai ter que fazer o melhor que puder. Tipo assim, saber ou não saber não vai adiantar. Quem programou isso tudo fez desta forma. E detalhe, tem morte no final. Você não dá para ninguém escapar. Você não sai vivo com o corpo dessa vida. Levando em conta que todo mundo é obrigado uma hora a passar, seja jovem ou velho, o que quer que seja, é obrigado a passar. Então já existe pena de morte na natureza, que é o nascimento. Tudo que nasce um dia vai morrer. Então você quer morrer? Nasça. Então a pena de morte é o nascimento, que pressupõe que você vai, com o passar do tempo, ir embora. Isso é da natureza, não é uma punição. Reencarnou, você está sujeito a frio, trovoada, calor e morte no final. Então é um perigo enorme uma pessoa atravessar uma existência inteira sabendo que tem morte no final sem estudar nada disso, cara. Não saber lidar com um evento final que vai ocorrer com ela e com os entes queridos que ela gosta e com quem ela não gosta também. Então, estudo sobre mortalidade da consciência é prioritário para você não atravessar uma existência cego, surdo e mudo consciencialmente. Isso muda paradigma. Veja, ninguém morre. Se eu for cometer um assassinato, eu não te mato. Eu só destruo teu corpo, você continua vivo em outro plano. Então não adianta a pena de morte sancionada pelo ser humano ou pelo Estado. Você liquida o corpo, o cara está livre para inspirar 1000 outros serial killers a fazer mais criminalidade. E a pena de morte não resolveu nos países onde ela existe. A criminalidade é alta. Educação resolveria melhor, conscientização e a espiritualidade. Se fosse um estudo laico, aberto, tranquilo, quando eu vejo alguém falando assim, precisa estudar religião nas escolas, eu concordo, mas eu pergunto, todas as religiões ou só a sua? Porque o cara quer que ensine só a dele, não as outras. E isso não é ensino religioso, isso é doutrinação. Então tem que ensinar culturalmente as diferenças e dar uma visão humanitária, complementar, para poder educar. E o ser humano não agrediria o outro. Se eu sei que você não morre, não adianta eu tentar te matar, cara. A ideia de destruir o outro, ela muda significativamente. Eu tinha 16 anos. Estava me acostumando com as saídas do corpo. Numa delas, eu me vi fora o meu corpo deitado e eu pensava assim, qual dos dois sou eu? Obviamente, eu sou esse que está pensando. Aquele ali está deitado, claramente é algo que eu entro e saio. Quando eu estou dentro do corpo, eu falo eu, mas nesse momento agora, qual dos dois sou eu? Este aqui, ali me parece um
corpo dormindo e respirando sem eu dentro. Eu sou esse aqui. Deixa eu ver qual mão que eu mexo. Mexia essa, a mão do corpo não mexia. Claramente eu estava vendo isso. Então eu estava vendo que eu existia fora do meu cérebro. E que o pensamento não era produzido pelo cérebro, já que eu estava fora. E eu falava, eu não posso provar isso para ninguém, mas eu estou provando para mim de que eu existo fora da matéria. Com o passar do tempo, eu comecei a encontrar amigos que tinham desencarnado, parentes, que eu comecei a ver fora do corpo. Eles estavam vivos, com o corpo espiritual. E aí isso me deu uma crise. Tipo, fui no velório, chorei pra caramba. Um tempo depois eu saio e a pessoa está viva. O que adiantou esse choro aqui por uma morte que não era o fim de nada? Quer dizer, isso começou a me causar uma crise de consciência. E eu pensei, eu fui ao velório, o cadáver está enterrado no cemitério, mas a pessoa real é essa aqui que eu estou vendo que me deu um abraço fora do corpo. Desde o momento que eu encontro ela aqui, para que eu vou ao cemitério visitar o cadáver que eu sei que não é ela mais? Então, eu tinha 17 anos quando eu determinei, eu não vou mais a cemitério nem a velório, porque eu estou vendo uma outra realidade. Se eu for, vai ser para ajudar parentes que estão quebrados pela perda. Mas luto, cemitério e cadáver, para mim, perdeu o sentido. Eu estou falando para mim, pessoa, estudante, praticante de saídas do corpo. Eu não estou considerando a média que não estuda nada disso, que eu respeito que a visão que eles têm é da forma. Mas a visão de um estudante espiritual é o espírito, cara, não pode ser o corpo. Tem estudante espiritual, quando eu falo isso, fica irritado. Cara, ele tem que estar irritado com a tolice dele. Se ele estuda a parte espiritual, ele não tem que valorizar o cadáver que está sendo reciclado embaixo da terra. Mas não é falta de respeito falar isso, porque o respeito está pelo ser vivo que ele ama, que está em outro plano. É uma visão extrafísica. E outra, eu respeito todo mundo que não tem essa visão, mas a minha é essa. E eu tenho que falar claramente isso. Você não encontra o seu parente no cemitério, você encontra fora do corpo, em outro plano. Então, de lá para cá, eu quando vou à velória, para dar passe em todo mundo, secretamente ninguém sabe. Dou um abraço num, enche energia, passo a mão aqui na cabeça do outro, dou um passe para ajudar as pessoas na hora da perda. E outra coisa, tem estudante espiritual muito chato, que quer doutrinar todo mundo. Deixa eu dar um exemplo. Ele chega no velório, nem perguntou se a família acredita em nada disso, e chega. Ele está vivo, irmãos! Porra! Aí aquela tua avó católica fala, quem é esse maluco? O outro tio materialista, quem é esse doido? Porque ninguém morre, o espírito... Tem gente que quer doutrinar no cemitério, cara. Isso é um absurdo. O que eu faço? Eu vou lá e dou um abraço em silêncio. A minha ajuda é energética. Eu sei que a pessoa precisa de tempo para processar aquilo. Outra coisa, eu vi uma psicóloga falando outro dia que a pessoa precisa vivenciar o luto dela, como uma fase de transição. Eu acho que uma pessoa sem parâmetro espiritual precisa vivenciar o luto. Agora, eu não consigo conceber um estudante espiritual um período de luto para uma morte que ele sabe que não aconteceu. Pior, eu conheci um médium que estava de luto, cara. Médium, acostumado a lidar com o mundo espiritual. Eu falei, cara, cadê a tua confiança no mundo espiritual? É só para a morte dos outros, da tua família não? Que luto, caramba, cara. Você está cheio de luz na consciência, você é médium, né? Aí ele falou, mas eu tô triste. Então para de ficar triste, cara. Você sente a perda, agora a morte não tem, você vai sentir a falta. Mas trabalha de outro jeito, você é médium. E aí o que acontece? Humberto, você chega e fica falando assim, não tem morte, as pessoas vivem. Aí você pega um espírito desse apegado e fala, se solta, irmão. No outro dia morre um parente teu e você não aceita? Quer dizer, a tua doutrinação é para o outro, nunca para você. Então tem muito estudante que fica irritado quando eu falo uma coisa dessa. E outra, Jesus estava indo para um lugar, o pessoal fala, um cara chegou, eu não me lembro o trecho, ele vira e fala assim, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Morto enterrando morto, um morto era o cadáver, o outro era morto de consciência. Jesus estava falando isso. Então, e Jesus que falava de vida eterna, não vida no cemitério. E então tem gente que estuda a parte espiritual, mas não cai o entendimento, cara, fica só naquilo e na hora da perda ela se derruba toda.